Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 29 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Planos de saúde já podem dar descontos e prêmios a quem participar de programas de prevenção oferecidos pelas próprias operadoras. Promoções atraentes com o prazo de validade vencido. Uma lei tenta acabar com esse golpe contra o consumidor. E ainda, exames de DNA vão ser usados para unir as famílias dos portadores de hanseníase. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Promoções atraentes oferecem muitas vezes produtos com prazo de validade vencido. Infelizmente, essa é uma prática comum em muitos supermercados. Mas, em Belo Horizonte, uma lei tenta acabar com esse golpe contra o consumidor que quase sempre acaba em desperdício. Há 2 meses, Dona Rosa aproveitou uma promoção no supermercado. Quando ela foi usar o produto, teve uma surpresa. Trouxe o produto para casa, sem olhar a data e sem trazer a notinha também de compra. Quando eu abri o produto, eu vi que o produto estava com um aspecto diferente. Quando eu olhei a data de validade, tinha vencido a data. Para dar mais transparência, uma lei aprovada em Belo Horizonte prevê que, junto com as ofertas anunciadas, os comerciantes terão que informar a data de validade dos produtos. As placas estão por todos os lados. O objetivo é claro, vender. Mas, de acordo com este advogado especialista em relações de consumo, o princípio da transparência está no Código de Defesa do Consumidor. A lei ela vem fortalecer isso e especificar como que o fornecedor vai agir para que ele garanta essa transparência. Se sancionada pelo prefeito, a lei irá trazer mais informação para quem quer aproveitar melhor os preços. Exatamente colocando no mesmo local onde ele promover a promoção, ele vai colocar a data de validade do produto. Seja por cartaz, seja por etiqueta, por locutor. Isso é para evitar que o consumidor seja enganado. Ótimo, né? Que assim a gente não compra coisa que já está estragada às vezes, né? Importante que dá para ele ter uma ideia do período que ele vai usar a mercadoria, né? Acho que beneficia o consumidor, é mais direito de cidadania. Por mais de 50 anos, filhos de portadores de hanseníase eram obrigados a viver longe dos pais. E até hoje, muitos ainda procuram os parentes. Agora, exames de DNA vão ser usados para unir as famílias dos atingidos pela doença. Em Manaus, mãe e filhos ficaram separados por décadas. Dona Raimunda tinha hanseníase. Entre as décadas de 20 e 70, a legislação brasileira recomendava o isolamento desses pacientes, que foram mantidos em colônias. Também determinava a entrega dos filhos à adoção. Estava contente que eles estavam para lá, né? Mas eu tinha a impressão que eu ia morrer e não via mais eles. Maria Tereza e Marisa são as primeiras a aderirem a um programa lançado no Rio. Um exame de DNA vai confirmar se elas são irmãs. Maria Tereza teve sorte e foi adotada. Marisa viveu até os 17 anos num educandário. Depois trabalhou como empregada doméstica e morou na casa dos patrões. Tomara que nós sejamos mesmo irmãs, para que ela tenha a família que eu tive condição de ter sido adotada e ela não teve. O exame será feito a partir de amostras de saliva. Resultados podem sair em 15 dias. A Secretaria de Direitos Humanos calcula que 40 mil brasileiros ainda tentam localizar parentes dos quais foram separados em décadas de preconceito contra portadores de hanseníase. Para essas pessoas, o programa representa mais do que o resgate da própria história, mas também a chance de uma indenização. Uma alienação de parentes provoca um dano não só emocional, mas a gente tem casos, inclusive, de danos físicos provocados por maus tratos, pessoas que têm problemas mentais provocados por medicamentos que eram usados para que aquelas crianças dormissem. Rita de Cássia descobriu que tinha hanseníase quando ainda estava grávida. Foi separada da filha, mas conseguiu que os próprios pais adotassem a criança. Eu sou a irmã dela, né? Perante as leis. Mas, na verdade, eu sou a mãe. Eu quero ser a mãe dela no papel.
Os planos de saúde já podem dar descontos e prêmios a quem participar de programas de prevenção oferecidos pelas próprias operadoras. A resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, quer mudar o foco dos planos. Em vez de tratar a doença, é preciso evitar os problemas de saúde. Quem vê o professor Medeiros fazendo ginástica não diz que ele tem 78 anos. Todos os dias ele vem para essa praça se exercitar e garante que, por causa disso, tem uma vida saudável. As pessoas da minha idade já estão mais se queixando daqui, se queixando dali. Eu, devido a essa insistência em fazer atividade física, eu não tenho nada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar quer que outras pessoas tenham a mesma disposição do professor Medeiros. Para isso, vai dar descontos e prêmios aos usuários dos planos de saúde que participarem dos programas de prevenção oferecidos pelas operadoras. O objetivo é fazer com que eles se cuidem mais para não ficarem doentes. Segundo a resolução da ANS, a adesão aos programas tem que ser voluntária. O desconto não pode ultrapassar 30% do valor da mensalidade. O percentual do bônus deve ser o mesmo para todas as idades. A operadora não pode considerar outro critério a não ser a participação do usuário no programa de prevenção. Também não pode haver exigência de que o beneficiário tenha algum resultado de saúde para conceder o desconto. Este geriatra diz que a medida é positiva, já que o incentivo à prática de exercícios físicos, que está na maioria dos programas, é uma das principais formas de diminuição de doenças, especialmente as que chegam com a terceira idade. A própria atividade física, porque ela reforça a musculatura, mantém as articulações ativas. Segundo, porque ela ajuda a prevenir algumas doenças, ou pelo menos diminui a evolução de algumas doenças. É o caso das doenças cardíacas, da osteoporose, alguns tumores. E a grande novidade é que a atividade física ela também é favorável à memória. Os doentes crônicos e pessoas com doenças específicas como diabetes ou em situações particulares como gestantes também podem ter benefícios. Basta a operadora criar programas voltados para esses usuários. Mais informações sobre as novas regras da ANS podem ser obtidas no site www.ans.gov.br. Cinza, marrom, vermelho, roxo. O Pan-Americano de Guadalajara acontece entre os dias 14 e 30 de outubro e a seleção brasileira de remo já está definida. Entre os convocados, uma mistura de experiência e novos talentos para fazer bonito na competição mais importante das Américas. Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Foi nesse cenário que 19 atletas brasileiros garantiram vaga para o Pan-Americano, que vai ser disputado em outubro em Guadalajara, no México. Entre os 19 atletas selecionados para o Pan-Americano não tem só remadores não, tem também um timoneiro, uma espécie de patrão do barco. E você vai entender agora por que ele está aqui na ciclovia correndo. O pessoal costuma até dar uma brincada que o timoneiro não faz nada. Mas o timoneiro, na real, ele sofre, cara. Porque ele tem que estar toda hora em forma. Ele tem que manter o peso. O timoneiro pesado, os remadores até brincam. Pô, não vou ficar remando para carregar peso morto, não. Hoje, Giovanni está com 57,5 kg. Até o Pan vai ter que dar umas voltinhas na lagoa para chegar aos 55. Mas isso é moleza para quem trabalha cerca de 10 horas por dia, timoneia mais ou menos 3 barcos diariamente e ainda tem tempo para malhar. Quem sofre mais com o cansaço é a voz. Vida de patrão é assim mesmo. Um pequeno no meio dos gigantes, um caçula entre remadores experientes e um desafio bem maior do que o próprio tamanho para enfrentar. Eu quero fazer história, cara. O Brasil nunca teve um ouro no Pan-Americano com barco de 8. Pô, eu vou, cara, sem medo de ninguém, meu irmão. Eu quero ir pra ganhar. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o repórter
Brasil. Bom dia.